Olá, muito bom dia. Hoje está tudo certinho aqui, microfone colocado, e quero falar com você hoje sobre um tema muito importante para a igreja nos dias de hoje, que é o orgulho. A igreja, ela está, no meu entendimento, com uma prepotência acima do normal, muito orgulhosa, e isso impede a ação de Deus dentro da própria igreja. Eu quero ler um texto com vocês. Bom dia, meu irmão Sérgio, que está aí comigo. Pessoal que também, estou vendo que tem bastante gente já ao vivo, mas quem quiser mandar um bom dia aqui para o seu nome, para eu ver quem está ao vivo, porque senão não aparece para mim. Mas eu quero ler um texto com vocês. O Wilde também está aí. Bom dia, Wilde. Um texto que está lá no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, quando o rei Jorão está governando sobre Israel, o rei Jorão foi quem substituiu Acabe. Acabe ficou famoso por causa de Elias, porque ele teve um embate direto com Elias, era marido de Jezabel, e logo depois dele vem o rei Jorão, e Elias também, como um profeta, é substituído Elias é substituído por Eliseu. Então nós estamos vivendo aqui um momento, um contexto onde o rei de Israel é Jorão, está lá em Samaria, e o rei e o sacerdote, o profeta que está representando então a palavra de Deus naquele momento é o profeta Eliseu. Tá? Mandar um abraço aí para o Zé Wilson, para a Lu, para o Darley, para a Cida, para a Edileuza, para a Rê, para a Kerlen, para o Vanderlei, meu primo. Todos vocês sejam muito bem-vindos, viu? Então, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, fala, olha só, a Maria Rosa, que está assistindo lá do trabalho dela, que Deus te abençoe, viu, Maria Rosa? Um bom trabalho para vocês aí, para todo mundo que está no trabalho aí, que Deus abençoe vocês. Eu vou contar a história então aqui, depois a gente vai falando, tá bom? A Yolanda, que está aqui também, a Yolanda mandou um abraço também pro Rogério, para Margarete, para o Darley, para Diva, né? A Elisete, que está aí, o João e Cidinha. Que benção, Deus abençoe vocês, viu? Então olha só, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso, porém leproso. Olha só, vou dar uma paradinha aqui. Então nós estamos diante aqui de um homem que era um comandante de um exército, era o comandante do exército da Síria, e ele era muito respeitado na Síria. O rei da Síria o respeitava demais. Por quê? A Bíblia dá uma explicação aqui, ó, porque através de Naamã, Deus tinha dado muitas vitórias aos sírios. Então olha só que Naamã, ele está aqui no momento que ele é pagão, ele é um homem idólatra, um homem que não está na presença de Deus, mas que já está sendo usado por Deus. Ele está sendo usado por Deus e através dele Deus deu muitas vitórias à Síria. Quando ele fala aqui que ele era um grande homem diante do seu Senhor, está o Senhor aqui com letra minúscula, e depois ele fala, porque por ele o Senhor, aí com letra maiúscula, dera livramento aos sírios. Então os sírios aqui, eles estão tendo muitas vitórias através de Naamã. Bom dia para o Flávio, bom dia para a Sueli. Então olha só, e ele era um homem poderoso, um homem muito usado, porém ele era leproso. Ele tinha muitos valores, aqui fala que ele era um varão, homem valoroso, porém leproso. Muitas vezes a gente vê pessoas na sua imponência ou na sua prepotência, a gente não sabe, mas por dentro pode ter muitas feridas, né? Por isso que a igreja precisa saber ser humilde. Nós como igreja, porque tem muitas igrejas prepotentes, igrejas poderosas, muitas pessoas olham para elas e falam assim, nossa, olha essa, eu já não estou falando da igreja de Cristo em si, mas de placas de igrejas, né? Que parecem, mas que por dentro elas estão também leprosas, por dentro tem problemas terríveis
que precisam ser corrigidos, né? Uma crítica construtiva. Nós precisamos o quê? Perder o nosso orgulho e deixar que Deus trabalhe dentro de cada um. Porque o corpo de Cristo, né, a igreja do Senhor, pode ter muitos problemas, mas a cabeça que é Cristo, essa está sadia, está viva e está pronta para levar o corpo para onde tem que levar, que é para a salvação. Então olha só, então Naamã era um homem leproso. Saíram tropas da Síria, da terra... levaram preso uma menina, né? Então na verdade foi o seguinte, a Síria tinha invadido Israel e tinha ganhado a batalha e levou cativo para lá algumas pessoas, entre elas uma menina que passou a trabalhar como serviçal na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã. No versículo 3 fala assim, ó, disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então a menina, quando soube, isso é interessante, né, amado, que você já deve ter ouvido falar isso também, Naamã deveria usar uma farda bem, que cobria o corpo todo, né? Então muitas pessoas, muito subordinadas a ele, não viam as feridas que ele carregava, mas ele carregava muitas feridas. E no íntimo, ali na casa dele, onde ele tirava a farda, as pessoas sabiam da lepra dele. E a menina que estava servindo a esposa dele, comenta com a esposa, se ele tivesse em Israel se apresentado ao profeta que tem lá, com certeza esse profeta restauraria. E a Luzanira, bom dia, viu, Luzanira? Deus te abençoe, amado. Então olha só, a menina então fala para a mulher, fala, se ele tivesse procurado o profeta, com certeza ele o restauraria. Então, quando a mulher fala com Naamã, o versículo 4 fala assim, então Naamã notificou ao seu senhor, ou seja, ao rei, dizendo, assim assim falou aquela menina que é lá da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes finas. Aqui, é lógico que não está traduzido aqui, minha Bíblia é uma Bíblia corrigida, na NVI eles trazem a correção, mas deve ser mais de 300 quilos de prata, 70 e poucos quilos de ouro, enfim, era muita coisa que ele levou, né? E aí acontece o seguinte, olha só, o versículo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então olha só, o rei recebe a carta, o rei de Israel recebe a carta da Síria, lembrando que a Síria tinha acabado de invadir Israel e tinha ganho uma batalha ali. Levou cativo a menina para a casa de Naamã. E o rei agora de Israel, o Jorão, ele está preocupado por quê? Porque o rei da Síria manda uma carta pedindo para que ele cure Naamã. Né? Na verdade, eles tinham ido na pessoa errada. Né? O que a menina falou? Se ele tivesse se apresentado ao profeta que tem em Israel, mas não, ele foi e se apresentou ao rei, na esperança de conseguir. Provavelmente pode ser até uma questão ali de organização, uma questão de costumes ali, né? Que um rei manda para outro rei, mas imaginando que o rei fosse encaminhar Naamã ao profeta. A questão é que quando o rei Jorão recebe essa carta, ele se desespera. Ele fala, olha, eu não estou eu no lugar de Deus, eu não sei, eu não posso dar vida, como é que eu posso curar? Né? Aí ele imaginou o quê? Falou, o rei está procurando ocasião contra mim para novamente vir contra Israel. É o que ele pensou, que o rei estava querendo criar uma desculpa para poder então invadir Israel, certo? E aí ele ficou muito nervoso, rasgou as suas vestes. Naquela época era uma cultura deles também, quando ele estava em aflição, quando ele estava com raiva, quando ele estava em sofrimento, eles rasgavam as vestes e depois vestiam um pano de saco, enfim. Mas no caso aqui o rei rasgou as suas vestes. Né? E pensando isso, que o rei da Síria estava levantando ocasião para guerrear contra ele. Então, olha só, o versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai-te e lave 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Então, olha só, aqui nós temos que tirar uma lição disso aqui. Eliseu ficou sabendo que o rei tinha ficado nervoso e ele manda um recado para o rei: por que você ficou nervoso assim? Manda o rapaz vir a mim. Então a primeira coisa, tem coisa que é do rei, mas tem coisa que é da igreja. Tem coisa que é um representante do povo ali na nação, mas tem coisa que é o representante de Deus. Quando Eliseu ficou sabendo, ele simplesmente falou para o rei: viu, isso aí é coisa minha, isso é coisa da igreja, isso é coisa de Deus. E a igreja precisa estar preparada para isso. Tem coisa que é da igreja. A igreja às vezes quer transferir coisas para os governantes, mas na verdade é dela. Né? A cura espiritual, a oração, o cuidar da parte espiritual das pessoas, da alma, isso é uma função da igreja também. Qual que é a principal função da igreja hoje? É testemunhar a todos a respeito do reino de Deus. Nós precisamos testemunhar aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus viveu aqui na terra. Jesus, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Ele habitou entre nós e aqui ele deu grandes exemplos, grandes ensinamentos. Então, ele curou enfermos, ele operou muitos milagres, expulsou demônios, mas principalmente, ele nos ensinou. Ele falou coisas que são as coisas que nós devemos seguir. E tudo isso, ele formou discípulos, e esses discípulos então que se tornaram apóstolos, eles iniciaram a igreja. E a igreja é o testemunho daquilo que Jesus viveu e ensinou. Nós precisamos ser isso. E se nós queremos testemunhar, se nós queremos realmente que as pessoas se convertam e venham para a presença de Deus e consigam atingir a plenitude da vida, que é a vida eterna, a plenitude que é entrar no reino de Deus, a igreja é a única que tem esse papel. Ninguém mais tem esse papel. Não existe uma lei que dê direito a alguém entrar no céu. Não existe nenhum ser humano que possa assinar nenhum documento. A igreja precisa, através do seu testemunho, chamar as pessoas para dentro do reino de Deus. E é isso que nós precisamos entender. E aí o que aconteceu aqui, olha só nesse texto, Eliseu, que sabia muito bem o papel dele, que ele era um representante de Deus, ele manda chamar, fala para esse rapaz vir até mim. E o rapaz então vai, Naamã vai, com seus cavalos, com seus carros, tudo aquela... puxa, fugiu o nome, a comitiva, toda a comitiva vai com ele, e Eliseu então manda falar para ele, fala para ele lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Olha a reação de Naamã. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abama e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e falaram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa muito grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Olha só, Naamã, quando ele recebe o recado que o profeta mandou que ele fosse no rio para mergulhar, ali a soberba dele falou mais alto. Primeiro, o profeta não o recebeu, ele esperava que o profeta fosse recebê-lo com honras, e o profeta não o recebeu. Depois, ele se recusa a mergulhar no Jordão, porque ele fala que lá em Damasco tem rios mais limpos do que todas as águas, melhores do que todas as águas de Israel. A questão aqui não é onde ele mergulhar, porque ele fala: não poderia eu mergulhar lá e ser salvo? Sim, poderia. Ele poderia mergulhar em qualquer rio. Em qualquer rio.
A questão é que o profeta falou para ele: você vai e mergulha no Jordão. Naamã tinha dois problemas, tinha duas doenças graves. Uma era a lepra e a outra era o orgulho. O que o profeta pediu é que para que ele primeiro quebrasse o orgulho, para que ele primeiro restaurasse a humildade, para depois restaurar o corpo. O nosso orgulho muitas vezes impede a ação de Deus na nossa vida. Quando a gente está orgulhoso demais, quando a gente está de uma forma tão soberba que a gente acha que já sabe tudo, a gente acha que é o melhor, a gente acha que a verdade só está do nosso lado, nós começamos então a criar essa redoma, criar esse escudo, e a gente não permite que Deus age na nossa vida. O nosso orgulho ele é intransponível. Deus ele derrama graça em todos nós, e muitos não recebem a graça de Deus porque são orgulhosos, e esse orgulho trava a pessoa, fecha a pessoa de uma tal maneira que a pessoa não consegue receber o milagre que Deus tem para a vida dela. A igreja hoje está assim. A igreja precisa abrir, precisa quebrar esse orgulho para que o milagre de Deus, para que as coisas de Deus entrem através dela. Naamã aqui representa a igreja. Naamã aqui representa a igreja nesse momento, né? Orgulhoso. É lógico que a gente sabe que o profeta de Deus é aquele que é o representante da igreja, porque o profeta de Deus é aquele que traz o que Deus quer falar às pessoas, né? Às nações, aos governantes. Então a igreja precisa ser ouvida, mas nesse caso aqui, Naamã está representando a igreja. Naamã está representando algo, é como se o profeta estivesse representando o próprio Deus e Naamã representando a igreja, e o profeta trabalhando então com o orgulho de Naamã. E Naamã vai e mergulha. Ele poderia ter mergulhado em qualquer rio, mas primeiro ele tinha que quebrar o orgulho dele. E quando ele quebra o orgulho e mergulha no Jordão, ele volta curado, certo? Aí então, quando ele volta curado, ele fica feliz e vai procurar o profeta. E dessa vez ele é recebido pelo profeta. Quando ele está com o orgulho dele quebrado, o profeta o recebe. Então, o nosso orgulho nos impede de entrar na presença de Deus. Quando nós estamos orgulhosos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Mas a partir do momento em que a gente quebra o orgulho, a gente recebe a cura, aí então a gente entra na presença de Deus. Dessa vez com o coração limpo, dessa vez com o coração humilde, né? Então nós precisamos aprender isso. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. O que é isso aqui? Naamã pegou tudo aquilo que tinha levado, o ouro, prata, as roupas, e falou: quero te abençoar, eu quero te dar uma oferta. E o profeta Eliseu falou: não quero. Vou falar para você diante do Deus que eu sirvo, que eu não quero isso. Que deveria ser também agora o papel da igreja. O papel de não cobrar pelos milagres, de não deixar pesado para as pessoas aquilo que ela tem que oferecer de graça. A igreja ela precisa de apoio das pessoas, precisa de apoio das pessoas. Muitas igrejas alugam espaço físico, então tem conta de água, de luz, isso precisa ser ajudado. O que não pode é as pessoas estando dentro do templo do Senhor para buscar um milagre, ou para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, não importa. As pessoas estão ali para um relacionamento com Deus, e a igreja começa a pôr peso e cobrar das pessoas que estão ali, né? Então a igreja precisa aprender, quebrar o orgulho, se humilhar e saber o papel dela. O papel dela é testemunhar. O que nós precisamos como membros de uma igreja é ajudar na manutenção da igreja. Agora, igrejas ricas com membros pobres, isso é inadmissível. Igrejas poderosas, igrejas que vão tomando o dinheiro das pessoas em nome de Deus e deixando as pessoas cada vez mais pobres, inclusive espiritualmente. A pessoa não consegue crescer espiritualmente, por quê? Porque ela vê outros prosperando e essa igreja prega prosperidade. Não pode. Não pode. Nós temos que ter prosperidade espiritual. É isso que nós precisamos entender. A relação nossa tem que ser espiritual, não pode ser uma relação material.
A matéria não é algo que vai entrar no céu. Nem esse corpo que nós estamos vai entrar no céu. Quando a gente morre, o nosso espírito, a nossa alma vai receber um novo corpo, um corpo celestial, um corpo purificado. A igreja precisa entender isso e precisa parar de oprimir os seus membros, de oprimir as ovelhas. E as ovelhas vão se enfraquecendo espiritualmente, porque vê outros prosperando e eles não. Então parece que Deus não está na vida deles. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender isso e parar de oprimir o nosso povo, de parar de oprimir as ovelhas. Eliseu aqui falou, cara, eu não quero, você não precisa pagar por isso. Né? E aí então Naamã fica super feliz. Sabe como termina essa história? Naamã, ele fala assim, então deixa eu pegar pelo menos um pouco de terra daqui para eu levar, para que eu possa fazer um altar lá e adorar com terra daqui. E depois sabe o que mais que Naamã faz? Naamã, ele pede perdão. Ele quebrou tanto o orgulho dele, agora ele está tão humilde que ele fala, Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu vou entrar nos templos pagãos lá para adorar outros deuses, porque o meu Senhor vai fazer isso, o rei faz isso, e ele se escorre em mim, ele segura no meu braço. Então quando ele ajoelha para adorar para os deuses dele, eu vou ter que ajoelhar também, eu peço perdão a Deus, porque no meu coração não vai estar a adoração àqueles deuses. É isso que ele quis dizer ali. Entendeu? Muitas vezes nós fazemos coisas com o coração contra Deus, mas para os outros a gente faz com o corpo. Deus está vendo tudo, amado. Deus está vendo tudo. Por isso que Jesus fala para quando a gente for dar esmola, não fazer o que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa, a esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Jesus fala assim, olha, não seja como esses hipócritas que ficam nas praças ou ficam na frente, clamando e tal, mas no coração deles, Deus está vendo o coração. Né? Então olha só, o que Naamã fala aqui? Me perdoa, Senhor, porque o meu gesto vai ser um gesto para agradar o rei aqui e vai ser como se eu estivesse adorando, mas no meu coração não vou estar adorando. É isso que Naamã falou aqui, encerrando o texto. Diz Naamã, seja assim, contudo, o versículo 18, nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom, para ali o adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso que perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse, vá em paz. Vá em paz. Então, na verdade, meu amado, nós precisamos encontrar paz. E a paz que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Naamã, ele recebeu a cura, por quê? Porque ele quebrou o orgulho dele. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho para que as coisas de Deus possam entrar na nossa vida e que a gente possa usufruir das maravilhas que é servir ao Senhor. Então agora que nós vemos isso, agora que nós acabamos de entender isso, que nós vimos isso, dá para a gente entender agora o que Jesus quis dizer nas bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Usufruir de um estado de graça. O bem-aventurado é uma alegria plena, você ficar em estado de graça. E Jesus, quando ele começa ali o Sermão da Montanha, que ele começa o maior ensinamento que ele pode, que ele deu a todos nós, ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos tirar o orgulho do lado, vamos deixar o orgulho do lado, vamos limpar o nosso coração, nós vamos ver a Deus, meu amado. Olha o que Jesus está falando aqui, vamos ser humildes, vamos tirar todo o nosso orgulho e vamos realmente viver em humildade para que a gente possa ver a Deus. Limpos de coração, bem-aventurado os pacificadores. Olha o papel da igreja, mano. O papel de pacificar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Olha só o que Jesus está falando. Quando vocês forem perseguidos e quando pessoas falarem o mal de vocês por minha causa, por causa dele. Porque hoje também tem muita gente falando mal da igreja por outros motivos, que a igreja se envolveu em outras situações que não deveria ter se envolvido. E aí Jesus está falando, vocês vão, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e quando disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, quando a igreja é perseguida por causa de Cristo, é diferente, meu amado. A igreja ela é bem-aventurada, ela entra no estado de graça, ela entra no estado pleno de alegria, de felicidade, no estado de graça, por quê? Porque ela está passando tudo isso por causa de Cristo, por causa da cabeça da igreja, e não por outros motivos. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Amados, eu queria aqui deixar essa reflexão para você. Nós precisamos primeiro quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos primeiro aprender a ser humildes, para depois sim a gente receber a graça que vem do céu, nós recebermos a cura em nossa vida, principalmente essa cura emocional que tanto precisamos. Amém? Que Deus possa te abençoar, tá? Que essa mensagem possa ficar agora falando, ruminando aí no seu coração, tá bom? Para que você possa, que o seu coração possa ficar ruminando essa mensagem, né? E que você possa ter o entendimento do evangelho pleno, que é essa paz de espírito que nós podemos buscar se nós servirmos a Cristo e se nós quebrarmos esse orgulho que nós temos. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Mandar um abraço para a Sônia, para a Jussiara, para a Arlene, para a Adriana, para a Martília, para o Júlio César, para o Renato Bosco, meu irmão, para a Elisângela, para a Isilda, minha irmãzinha. Que Deus abençoe todos vocês, viu? O pessoal que eu já tinha, o Will Fernandes, o Flávio, que deixou aqui um bom dia, a Elisete, o restante eu acho que eu já tinha falado no início. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir nesta manhã, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, Pai, cada uma dessas pessoas que me assistiram, ou aqueles que vão assistir depois, Senhor, da gravação, mas que eles possam, Senhor, ter o entendimento pleno da Tua palavra, Pai. Que eles possam, ó Deus, quebrar qualquer tipo de orgulho e deixar que o Teu milagre, deixar que a Tua cura, deixar que o Teu Santo Espírito possa fazer parte da vida deles, Pai. Então, Deus, eu peço que o Senhor entre com providência, Pai. Que o Senhor primeiro nos ajude a quebrar o orgulho. Pai, e peço também que o Senhor oriente, Pai, através do Teu Santo Espírito, as igrejas, os líderes, Pai, para que eles tenham também total entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor quer de cada um. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso e misericordioso. E o Senhor nos alcançou com o Teu amor. E por isso também nós somos gratos. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado aí a todos vocês que estiveram comigo aí. O Sérgio, o Hilde, o Darley, a Lu, o Zé Wilson, a Cida, a Edileuza, a Regina, a Kerlin, o Vanderlei, a Priscila, o Rocco, a Maria, o Carlos, meu irmão, acho que eu não tinha falado, não sei, a Yolanda, o João, a Cidinha, a Elisete, o Will Fernandes, o Flávio, a Sueli, Luzanira, a Isilda, a Elisângela, o Renato, o Júlio César, Martília, a Adriana, a Jussiara, a Arlene, Indaiá, Arlene, né? Quem mais? A Sônia, o Will, a Isabel, todos vocês estiveram comigo aí. Que Deus abençoe. Sábado, às 19 horas, nós temos o culto. E na terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, nós temos aqui o estudo bíblico, novamente com a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até terça que vem, então.